o pobre sábio e o rico avarento, quando eu estou com fome. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. O que adquire entendimento ama sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mas ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha isso. É bem interessante isso aqui, porque até então, antes aqui, fala muito sobre o pobre e o rico, o pobre e o rico, o pobre e o rico, o rico tem isso, o pobre tem isso. E aí existem pessoas que vão acreditar que essa pobreza que fala aqui é pobreza de dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O real significado de pobre não é financeiro. O real significado de pobre é improdutivo. As pessoas que são improdutivas, elas se encaixam muito mais dentro disso aqui, e aí, consequentemente, elas se tornam uma pessoa sem dinheiro. Mas o pobre que fala aqui, não é quem não tem dinheiro, é quem realmente não produz nada. Você quer ver uma coisa? Se a pessoa tem pouco dinheiro, ou não tem dinheiro, mora numa casa simples, mas ele é uma pessoa que tem um bom entendimento, que tem uma boa sabedoria, que tem uma cabeça boa, ele tem amigos. E o que diz aqui é que o pobre aqui ele é rejeitado, não tem amigo, é abandonado, não ligam para ele, não estão nem aí para ele. Porque essa pessoa aqui que fala, o pobre que diz aqui, ó, o verso 7 fala assim, ó, o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos, ainda que os procure para lhes pedir ajuda, mas não os encontre em lugar nenhum. Meu sogro, a minha família, meus pais e tudo, e os pais da minha esposa sempre foram pessoas. Nós somos de famílias muito simples, e famílias sem condição financeira nenhuma. Só que meu sogro, ele sempre foi aquela pessoa que todos procuravam para conselho, para entendimento. Quando tinha uma confusão no casal, quem que ia lá para resolver? Era ele. E ele nunca teve dinheiro, mas ele tinha a mente, ele tinha produtividade intelectual. Então isso fazia com que ele fosse convidado ou de alguma forma levado até buscar a solução das causas. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha a cabeça boa. Então ele não era pobre, ele não era improdutivo. Ele podia não ter dinheiro, mas ele não era improdutivo. E aí a pergunta que fica é, você pode até ter algum dinheiro, você pode até ter alguma coisa, e ser pobre, improdutivo. Faz sentido para você? Vamos buscar então aqui a sabedoria e a riqueza, para que você não seja improdutivo. Verso 12. Verso 12. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave à relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. No capítulo de ontem, a gente viu que ter uma esposa sábia é uma dádiva de Deus. Então eu sou um agraciado, porque Débora, topada. Verso 15. A indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor
vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Disciplina tem filhos, enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Vou ler de novo. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do mau gênio, porquanto se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite o rebelde e zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha, nem qualquer valor humano. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. É o verso 29, encerra aqui. Gente, ficou claro, até no restante do capítulo que nós lemos, que pobreza, no real significado da palavra, é improdutividade. Você pode até encontrar alguém que ele tenha pouca condição, que ele tenha pouco dinheiro, mas se ele é uma pessoa que produz, e o que faz produzir é a sabedoria. E o princípio da sabedoria chama-se temor a Deus. E quando você tem temor a Deus, você adquire algo que as pessoas podem chamar de humildade. E em algum momento, a humildade ela pode ser confundida com a sabedoria. Porque a pessoa que é sábia, ela usa da ferramenta e às vezes as pessoas confundem. Mas fulano é tão humilde. Na verdade, não é a humildade, é a sabedoria. Precisa resolver uma causa. Ele não vai com orgulho, ele não usa a arrogância. Por quê? Porque o que ele quer é resolver. E quando se quer resolver, você usa a inteligência. E aí você não briga, você não questiona, você não faz confusão por certas coisas, porque a sabedoria olha e diz assim, não vale a pena. Aí no final das contas a pessoa diz, o fulano de tal é tão humilde, né? Não, ele foi sábio, porque ele entende que buscar mais justiça com as palavras naquele momento não vai solucionar nada. O vídeo não ficar tão longo, não dá para trazer caso, mas em outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso trazendo casos reais. Mas eu acho que já ficou fácil vocês entenderem. Bom, aonde a sua mão for, a mão de Deus já esteja. Onde seus pés pisarem, que seja na pisadura do Senhor. E que a tua boca seja a boca de Deus falando. Deus te abençoe.